Olá! O Art Destination hoje estreia um programa que é Entrevista com Artistas. O nosso convidado especial hoje é o artista Túlio Pinto. Túlio nasceu em Brasília, ele vive e trabalha em Porto Alegre, é formado em artes visuais com ênfase em escultura pelo Instituto de Artes da URGS e também já estudou no Ateliê Livre da Prefeitura aqui de Porto Alegre e também no Parque Lage, no Rio de Janeiro. Ele foi indicado ao Prêmio Pipa de 2017, recebeu vários prêmios no Brasil e no exterior, e suas obras podem ser vistas em espaços públicos e também em acervos de grandes instituições, tanto no Brasil quanto no exterior. Nos últimos anos, Túlio se dedicou a realizar residências artísticas. Então, ele visitou vários países, como Portugal, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Ucrânia e Uruguai. A sua obra, ela dialoga com materiais que não se encontrariam naturalmente, como bolhas e lâminas de vidro, borracha, estruturas metálicas, concreto, areia. As criações de Túlio ficam entre a escultura e a instalação, explorando a tridimensionalidade e a espacialidade nas formas. Túlio lida com essa tensão e equilíbrio desses materiais que são levados ao extremo de seus limites. Ele também utiliza o próprio corpo como uma experiência limítrofe. Prazer, Túlio, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por aceitar essa primeira entrevista do projeto do Art Destination. É um prazer e uma honra. Obrigado. Ok, tudo bem. Túlio, eu não sei se eu posso começar assim, eu acho que tinha que ser uma coisa bem descontraída. E aquela primeira pergunta, né, que todo mundo faz, que a gente gostaria de saber. Como é que começou a sua carreira e em que momento, né, que você partiu para a elaboração das suas formas escultóricas tão desafiadoras? Conta um pouco para nós sobre isso. Eu comecei pintando no Ateliê Livre. E foi quando a Marilice Corona, que foi minha professora e que já era uma artista, uma pintura contemporânea bem cerebral, assim, foi quando ela veio conversar comigo e me disse que seria bom eu fazer a Universidade de Artes Visuais. Né? Eu escutei o que ela disse, dei uma estudada, consegui passar para a Federal. E nesse momento eu passei para a turma do segundo semestre. Então eu já não era mais tão ingênuo assim, né? Dei uma pesquisada e descobri o Parque Lage. Então foi quando eu fui no primeiro semestre de 2005, que eu passei para a turma do segundo semestre na URGS, né? Eu fui para o Parque Lage fazer um processo criativo com Charles Watson e fiz pintura com o Luiz Ernesto Moraes. E no processo criativo do Charles foi quando eu conheci artistas que eu desconhecia até então, porque o Charles mostrava muito vídeo de artistas, vídeos de performances. Muitas pessoas de outros segmentos vinham palestrar também nas aulas. E é um curso que eu sempre recomendo para todas as pessoas que eu conheço. Não precisa ser artista para fazer o processo criativo. E aí, naquele momento, quando eu vi o Richard Long relocando umas pedras num deserto, foi quando me abriu eu acessei uma memória antiga de infância, onde em viagens de férias eu coletava pedras onde eu morava, botava na mochila, isso com 6 anos de idade, e eu levava para casa, para a cidade da minha avó. Eu vinha do Rio para Porto Alegre, tá? Certo. E aí eu largava essas pedras no bairro da minha avó, ali na Glória. Interessante. Né? Então, tipo, isso com 6 anos. E naquele momento, quando eu lembrei disso, eu já percebi que aquilo ali era uma brincadeira de criança, naquele momento que eu né, fazia, mas já com o olhar de artista, eu vi várias camadas de discurso num ato como esse, né? E, curiosamente, nesse momento foi o momento que eu comecei a descolar da pintura. E comecei a migrar para as coisas matéricas, assim, para os objetos industriais, Foi nesse momento. Então, o Charles é muito responsável por esse turning point, assim. Eu tive um empurrãozinho na faculdade também, em função do próprio curso, a forma como a aula era ministrada de pintura me desestimular, né? Também isso ajudou bastante. E também o fato de quem me recebeu na parte de escultura
me dá liberdade de não precisar fazer aquilo que estava dentro do programa, tu entende? Por exemplo, vamos trabalhar a sua cabeça na argila, sabe? Tipo, eu conversei com o professor e falei que eu não queria fazer aquilo, que eu tinha outras ideias, ele perguntou o que seria, eu mostrei 2 desenhos, refs assim, ele falou, cara, vai e faz. Maravilha, te deu toda essa liberdade. Se funcionar, a gente vê como é que fica. Aí ele me deu essa liberdade e realmente a coisa começou a caminhar nesse sentido, né? Então eu sou muito grato aos meus professores por terem me entendido e me deixado fluir, né? Sim, incentivado, né? Exatamente. Essa liberdade te fez ir longe. Exatamente. Né? Bárbaro. Túlio, outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, você tem todo esse trabalho, né, com tipos de materiais, também tem Ascor, tem com mármore com vidro, são obras maravilhosas, né? E como a gente comentou agora, tem momentos que você utiliza o seu próprio corpo na obra, né? Como se fosse também do seu desafio. Sim. E eu marquei aqui 3 obras que eu achei muito interessantes, que eu queria comentar com vocês, que você explicasse um pouquinho, né? Um resuminho assim de como foi para você essa experiência. A primeira obra foi uma que se intitula CEP, Corpo, Espaço e Percurso, né? Que você fez uma caminhada em Rio Grande do Norte, na cidade entre Mossoró e Caicó. A cidade foi Tenente Laurentino Cruz, que foi onde foi dado o start, e terminou em Natal. Tá. Mas essa história é a seguinte. Como é que foi? Assim, eu, desde muito jovem, eu sempre pratiquei esporte. E teve um edital aqui em Porto Alegre que eu me inscrevi com um projeto que eu chamei de Transposição. A Transposição aconteceu na minha cabeça, foi projetado mentalmente enquanto eu corria. Na época eu corria. Que bacana. E eu pensei, como é que eu posso jogar o meu corpo para dentro de um trabalho, tirando obviedades, assim, né? E durante o processo de corridas eu fui gestando a ideia. E qual é que era a ideia? Era usar uma sala dispositiva que tinha na Casa de Cultura Mário Quintana ou qualquer outra que tivesse disponível. Aqui já falando na Transposição. Do Transposição. Porque o CEP nasceu no Transposição. Por isso que eu estou falando de Transposição. Muito legal. Então, tipo, o trabalho ele trazia várias camadas assim de discurso. A sala ela pedia 6.000 bloquetes de calçada, de concreto, para ser reassoalhada, né? Então, esses 6.000 bloquetes eu botei na Praça da Alfândega, num empilhamento, formando um cubo de 2 por 2 por 2, e a sala estava vazia. A exposição começava assim. E nesse lugar do cubo eu construí uma casa de madeira, casa de obra mesmo, onde eu morei durante 2 semanas e 2 dias. E aí por dia eu levava 300 tijoletes daquele para a sala, para a Galeria Augusto Maia, da Casa de Cultura, e ia assoalhando ela. Eu tinha comigo um carrinho de mão e outros 2 para quem quisesse participar desse processo. E você teve ajuda do público? Sim, muita gente participou. O Anderson Astor, que é um fotógrafo, artista, amigo, e parceiro de vários projetos, ele registrou, né, as idas e vindas e as pessoas que participavam em retrato. A gente tem um bom arquivo de imagens desse projeto. O Rafael Ferretti também, que trabalha com audiovisual, fez gravou isso e produziu um documentário de vídeo do projeto. Então ele está bem documentado, assim. E durante esse período de ir e vim, levando esses bloquetes para a sala, para a galeria, eu fiquei pensando, porque assim, esses processos de deslocamento, eles me dão muito tempo de ócio mental, assim, e ali eu vou projetando coisas. Então muitas esculturas que existem, que passaram a existir, vêm desse momento. Desses momentos. Que depois eu penso, faço um rabisco e anoto, né? E aquilo fica latente, né? E durante a transposição, foi quando eu pensei no CEP, que seria como é que eu posso correr, gerar um processo, um trabalho onde a corrida é um dispositivo, é um mecanismo que é acionado, e eu posso só gerar um desenho no mapa, mas que não seja um desenho gratuito, sabe? E aí que eu pensei na proporção áurea, e a proporção áurea eu gerei no mapa a partir de uma reta estabelecida que foi entre a cidade de Mossoró e Caicó,
que são 2 cidades potencialmente industriais do Rio Grande do Norte. Eu elegi elas, fiz uma reta no mapa, e através da reta existe uma fórmula de gerar por reta e quadrado a proporção áurea. Então eu fiz isso sobre o mapa no estado do Rio Grande do Norte, e depois eu passei para um papel vegetal e eu brinquei com a curva, né, gerada sobre o mapa, né? Sempre querendo que o final da espiral terminasse em Natal, e o meio da espiral, o início, né, terminando em Natal, e eu descobri onde é que ela ia parar, né? E aí ela parou exatamente em Tenente Laurentino Cruz, que era uma cidade que até então eu nem sabia que existia. Olha só. Que fica na Serra, no Rio Grande do Norte, que eu nem sabia que tinha serra. Nossa! Né? E foi isso. E aí eu me desloquei por dia 30 quilômetros. É isso que eu queria saber. Qual foi o tempo que você levou para fazer? Foram 2 semanas. Nossa! É. E por dia 30 quilômetros? 30 quilômetros por dia. Assim... Correndo ou caminhando? Correndo e caminhando, tá. Os dois. Eu corria 10, caminhava 5, corria mais 5, caminhava mais 5. Esse projeto ele levou um edital da Funarte, né? Então eu tinha verba para ter um carro de apoio, para ter alguns cuidados, assim, que foram bem importantes. Por quê? No mapa, isso aí eu fui descobrir depois, o mapa te mostra muitas coisas. Na hora que você está lá, aquilo que o mapa mostra não existe, né? Ou existiu e não existe mais, né? Então o carro de apoio foi muito importante para que eu pudesse terminar os 30 quilômetros e pudesse me deslocar até um lugar que pudesse me acolher, né? Certo. A mim e a equipe. O Anderson trabalhou comigo, o fotógrafo, amigo meu, artista também, e um motorista que a gente contratou para fazer esse deslocamento nesses momentos, né? Que eram necessários. E aí o que eu fazia? Eu gerei uma série de estratégias para gerar dispositivos de registro desse projeto. Então eu caminhava, eu caminhava com um marcador cardíaco, que me gerou uma série de gráficos, né? Paralelo a isso, eu tirei muitas fotos, tanto eu quanto o Anderson, da paisagem, né? Então, uma das coisas que eu gerei foi sobrepor a minha paisagem interna, no meu horizonte, né, interno, que é o desenho do meu batimento cardíaco, sobre as fotos dos lugares pelos quais eu passei. Existe um encontro de horizontes, né? O meu interno modificado por aquela paisagem que está ali sobreposta. Muito interessante. Outra coisa que eu fazia também era terminar os 30 quilômetros totalmente cansado, exausto, sem conseguir enxergar direito. Eu pegava um caderno que eu tinha de desenho, uma caneta de nanquim, e eu apontava com uma bússola para Natal. Eu procurava o azimuth de Natal, apontava para onde seria Natal, que é o ponto final, e eu desenhava o que tivesse na minha frente, naquele lugar. Se eu parasse, virasse, tivesse uma árvore aqui, eu ia desenhar a árvore. Aquela árvore. E era um desenho de 2 minutos só. Era uma urgência inventada mesmo, né? Sim, para não... Artificialmente. Por quê? Porque eu queria gerar esse embate de... Porque assim, um desenho de paisagem, você senta na paisagem, você olha para ela, você frui. Você não está com o corpo desgastado depois de 30 quilômetros, com a vista embaralhada, em 2 minutos para desenhar uma paisagem. Então esse era o meu interesse, né? Eu queria gerar uma coisa que denotasse o quanto a paisagem interferiu em mim, né? E eu tentando aprender aquela mesma paisagem, sabe? Era uma coisa, é tipo o ovo dentro do ovo, né? Da bonequinha russa. Aí foi isso, daí eu gerei esses desenhos eu colocava numa carta, num envelope, e eu botava o CEP do próximo lugar que eu parasse. E eu mandava para a instituição de Natal. Então a instituição ia recebendo envelopes com o CEP, aí tá a brincadeira do nome também, que tem a ver com corpo, espaço, percurso, mas também de código de endereço postal. Maravilhoso. Né? Que eram justamente provas físicas do que estava acontecendo comigo. E aí a instituição ia recebendo aquilo e ia colocando no mural da galeria, tanto envelope com CEP como desenho, né? Então, no final, teve a disposição de desenhos da paisagem que eu aprendi, da forma como eu pude naquele momento, com os CEPs dos lugares. Foi uma super experiência. Foi uma super experiência. E assim, o corpo ele tá cansado, mas a cabeça ela cria estratégias para não sentir dor, né? Exatamente. E aí você consegue jogar para outros lugares e você consegue pensar em outras coisas. Né? Então, que nem eu falei, muitas coisas, tanto no Transposição, quanto no CEP, quanto no Migrações no Uruguai, aconteceram enquanto escultura, né? Ideias escultóricas aconteceram porque foram pensadas nesses momentos de deslocamento.
né? Legal. Muito bom. São muito práticas bom. de ateliê, assim, eu diria. Ateliê mental, né? Ateliê mental. Muito isso. bacana. Muito bacana. Fazendo um outro trabalho. Então, tipo, é Sim, um trabalho puxa o acontecendo. outro, exatamente. É um trabalho sendo gerado a partir e dando espaço para que coisas aconteçam na cabeça e elas possam vir a se materializar ou não, né? Que maravilha. Outro trabalho, Túlio, que eu achei super interessante foi o Nadir Scaleno, de 2016, que é a pessoa deitada com aquela roupa feita de um crochê, de corda. É, um ponto de crochê com corda, né? Isso. Conta um pouquinho sobre ela, porque é interessantíssimo aquele equilíbrio do fio, da roupa, com a pedra, segurando, equilibrando uma lâmina de vidro. Sim. Então, o Nadir é uma série grande que eu tenho feito já desde 2013. Consiste numa lâmina de vidro inclinada. O tombamento é interrompido porque existe um cabeamento com uma pedra pendular e esse cabeamento com a pedra pendular faz com que a queda seja interrompida e o cabo passeia para algum lugar, né, nos projetos e encontra uma outra pedra que é uma âncora ou uma bandeja de areia, enfim. A minha esposa, ela durante um tempo, ela também fez artes visuais e ela trabalhou com utilitários, assim, colares de crochê, de macramê. Ela tinha uma marca que chamava Nós e eu olhava muito para aquilo e eu já trabalhava com corda, mas fazendo esses pêndulos, né? E quando eu comecei a olhar aqueles colares da Nós e ver os macramês, eu comecei a pensar, eu comecei a ver a possibilidade de eu gerar uma roupa de ponto de crochê de corda, né? Então, tipo, tem esse encontro de arte e vida, assim, do cotidiano, de você ver uma outra coisa e essa outra coisa te levar a fazer... te abrir uma janela que estava fechada até então, né? E aí eu decidi experimentar. Então eu fui atrás de alguém que pudesse fazer a roupa. E a ideia é essa, é um corpo deitado. O performer que fez é o Diego Passos, um amigo, artista, performer. A roupa foi feita para ele, né, com as medidas do corpo dele. É uma roupa que, finalizada, parece muito com uma armadura, porque ela tem uma rigidez. Ela não é uma coisa confortável de se usar. Não. Ela é rígida. Ela por causa até por ser causa da corda, exatamente. Né? É difícil de botar, é difícil de tirar. E a brincadeira é essa, é ele substituir a pedra que seria a âncora, né? Gera um triângulo escaleno ali também, né? E essa performance foi apresentada numa exposição do Margs, que abriu no final de 2019, né? A gente teve a felicidade de poder fazer ela para o público na abertura. Coisa boa, na abertura. Isso. Antes de tudo acontecer. Antes de tudo acontecer. Pode crer. Túlio, eu fico escutando, né, você falando sobre tudo isso e fico pensando também que toda a sua obra, ela tem uma coisa performática, né? Muito forte. Né? Então, dá para perceber em tudo isso, na ligação até da montagem do material, no uso do seu próprio corpo, em todos esse envolvimento, a gente nota muito forte essa questão performática. Sim. Esses trabalhos que eu faço, que eu costumo fazer, que eu penso em fazer, eu projeto às vezes de deslocamento e tudo, colocando o meu corpo como... Porque no trabalho tem o mais frágil, que a gente entende como mais frágil, que é o vidro, né, no caso aqui nessa escultura, e o aço. No CEP, o mais frágil era o meu corpo. E a paisagem era o aço, né? Aquilo que está ali, que tem potência e que vai me machucar, né? A performance acontece aqui também. Na hora que você instaura uma escultura, por exemplo, como a TAR, que estava no Margs, que eram 3 vigas, como um tripé assim, com uma bolha no centro. A soma de peso das 3 vigas dá quase 800 quilos e uma bolha de vidro segurando aquela estrutura. O grau de esforço, de mecânica que acontece com aquela bolha para ela segurar, sustentar aquela situação, é performance do material, entende? Nadir 8, que é uma escada com uma lâmina de vidro e um contrapeso de 2 pedras, instaurando uma situação de equilíbrio. Ali é um somatório que resulta em 0, é como se fosse um cabo de aço acontecendo, um cabo de força, né? Acontecendo entre as 2 partes, para que aquilo se conforme no espaço. Então, a performance acontece, no meu entender, né, nas esculturas que eu promovo, de balanço, de equilíbrio, a todo instante. Então, é uma coisa natural. Eu não sei explicar muito bem, porque tem gente que me pergunta, você tem
você faz cálculo para fazer o que você faz. Eu tenho uma grande amiga, a Cláudia Kuziak, que foi minha professora, e eu considero ela uma grande amiga. Não sei se ela me considera um grande amigo, mas eu considero ela. É uma pessoa muito querida e que ela é engenheira calculista e eu já falei com ela algumas vezes para algumas coisas. Mas mais no sentido assim, de mostrar uma coisa que eu entendia que era possível, mas eu queria a opinião dela. Certo. Porque o que acontece é isso. De alguma forma, eu consigo me projetar para o objeto, tu entende? E eu entendo que aquilo é possível. Eu não sei explicar, sabe? É bizarro, assim. E é assim que acontece, né? Então, eu não sei, eu acho que eu tenho tido sorte, na verdade. Puxando esse gancho aí, a próxima pergunta que eu tinha para te fazer, assim, o que te leva a criar essas obras que tem essa tensão e mexe com esse equilíbrio? Porque tudo é como se a adrenalina tivesse a todo momento ali. É a montagem, é a criação, é esse seu próprio transporte, como se fosse o objeto. Como é que funciona isso? É sempre não sei, eu vejo isso como uma super adrenalina. Vai dar certo, tem que dar certo. Na verdade, eu tenho certeza que vai dar certo. Quantas bolhas você fez e que não ficaram boas como você queria? Como é que funciona isso? Eu sempre gostei de pegar onda, de nadar, de correr, eu sempre gostei de limite, né? De desafios. Até aqueles que não são saudáveis também, tá? De chegar a um extremo. Então, tipo, eu sempre fui meio borderline, assim, sabe? Isso tem a ver com o meu trabalho, tipo, é uma coisa que é minha, sacou? A gente sente muito isso. É uma coisa que é minha trabalho. E que acabou, de uma forma natural, foi espelhado, isso, né? É maravilhoso. A arte e vida, né? Exatamente. Mas assim, é um aprendizado, porque no começo, quando eu projetava as coisas e eu pensava, eu era muito careta no sentido assim de formalista, né? Eu queria que aquilo funcionasse, mas eu tô trabalhando com uma não engenharia, né? Eu tô trabalhando com limite, como é que eu quero que aquilo funcione, sabe? Sim. Então tem uma história que eu gosto de contar, que é de um trabalho que eu escrevi num edital do Goethe, que foi Trajetórias Ortogonais, que o trabalho era constituído por vários cubos de madeira, de 20 por 20. Eles formavam uma linha e eles ficavam suspensos a 1,10 m do chão. Que existia nessa condição porque ela era pressionada por blocos de concreto que batiam nesse cubo e empurravam isso. Eu montei na subterrânea, que pelo nome já diz, era embaixo do prédio, e o trabalho funcionou e ficou lá montado bastante tempo. E eu desmontei o trabalho. E quando eu montei no Goethe, eu fui com essa experiência, né? Só que o Goethe, a galeria do Goethe é como se fosse num primeiro andar, assim. E tem a avenida na frente. E eu montei o trabalho, na abertura foi tudo bem. E passou 2 dias, 3, me ligaram. Ó, tua escultura caiu. E eu tinha acabado de me formar. Naquela hora eu falei, como assim caiu? Acabou minha carreira, eu pensei. Sabe? Tipo, acabou minha carreira. Agora, acabou minha carreira. O que eu faço? E aí eu fui pro Goethe pensando qual era a desculpa que eu ia dar pro Rezauer, que era o diretor, que era uma pessoa super legal, super querida, um cara com um olhar assim, super sensível. Tinha amigos artistas na Alemanha, foi amigo de Sigmar Polk, enfim, andava com uma turma muito legal. E aí eu cheguei para falar com ele e ele falou, cara, não diz nada, calma, tá tudo bem. Tá? Primeira coisa, tá tudo bem, tudo bem, não se preocupa. Aí ele falou, você não está percebendo o seu trabalho como um todo, né? Aquilo ali que está ali, né, desmontado, caído, é o teu trabalho também, né? Olha. Só que se apresentando de uma outra forma. Você está lidando com o limite, né? E aí ele abriu uma janela uma coisa óbvia, né? Mas que até então eu estava aqui, ó. Sim, foi sabe? Um desespero eu no primeiro Não, momento. eu estava aqui porque eu queria resolver. Eu queria né? as formas conformadas no espaço através daquele mecanismo que eu estava articulando que era super tênue. E a partir daí, eu comecei a olhar para o trabalho diferente, sacou? Isso me deu uma tranquilidade maior, né? Na experiência do Goethe mesmo, eu incorporei isso para o trabalho. Eu fotografei as peças caídas, ampliei a foto, botei na parede, datei, remontei, fotografei, datei, caiu de novo depois de um tempo, fotografei de novo. Olha que bacana. Tipo, isso, e virou uma exposição que não estava prevista. Aí depois, em 2013, na Baró, que era a galeria que me representava em São Paulo na época, eu fiz uma exposição que tinha um trabalho
que era a situação de encontro, que era um cubo de 6 toneladas de areia, com uma lâmina que transpassava o cubo e ficava gravitando assim no espaço, né? Não tocava no chão. E eu montei o cubo e eu decidi, porque o projeto inicial a lâmina ficava bem no centro do cubo, e eu decidi dar uma deslocada nessa lâmina para ficar uma coisa menos harmônica, assim. Hoje eu penso que foi esse talvez o erro, né, que fez colapsar uma parte da areia, né, antes da exposição abrir. E aí o pessoal, e agora vamos tirar, vamos remontar? Não, deixa assim, deixa sabe? Assim, a coisa vai ficar assim. E ficou lindo, porque se gerou uma paisagem natural, assim, sabe? O trabalho ele se fez, né? Ele se esculpiu, né? Interessante. Eu gosto de ver assim. E eu acho que tem muito a ver com a vida também, assim. A gente tem coisas que não estão no nosso alcance, não estão. A gente tem o controle até um determinado momento, sacou? Depois a gente tem que jogar a mão pro céu, assim, e deixar acontecer. Deixar fluir, deixar fluir. Né, a coisa. Eu queria voltar um pouquinho naquela parte que a gente falou das suas as suas residências artísticas. E queria te perguntar, assim, o que você trouxe de bagagem de todos esses países que você visitou para seu universo criativo aqui? Existem vários editais de residência. Eu nunca me inscrevi num edital desse. Por quê? Eu não entendo como eu posso projetar alguma coisa que eu vou fazer em algum lugar sem conhecer o lugar, tu entende? Eu acho estranho. As minhas residências aconteceram por convite, né? Todas elas. Funcionaram muito bem no sentido de eu não ter uma responsabilidade de ter que apresentar alguma coisa. Isso não quer dizer que eu não apresentei, né? Coisas aconteceram, mas o principal de uma residência é você deixar latente alguma coisa que vai vir depois, entende? Todas elas reverberaram e culminaram em coisas 3 anos depois que elas aconteceram, 2 anos depois, sabe? Que maravilha. Então eu acho que para um artista é sair da zona de conforto, se colocar num lugar totalmente alheio às suas experiências pretéritas, né? Começar coisas do zero e... Por exemplo, eu fiz uma residência na Ucrânia, que eu fui convidado pela Luba, que é a dona da Izolatsia, que é um espaço de arte contemporânea lá. Ela é colecionadora, é empresária, enfim. E ela me convidou para ir para lá. E aí as residências feitas pela Izolatsia acontecem no verão, né? E eu pedi para ela para ir no inverno, né? E ela me disse, cara, o inverno lá é menos 30, cara, sabe? Menos 25, você tem certeza? Eu falei, não, eu quero ir porque, primeiro que eu não tenho uma experiência de neve, eu não conhecia, né? E segundo porque eu quero usar a neve e a passagem da estação como um fator escultórico, assim, né? Eu quero que o gelo e a neve se apresentem e se desapresentem, digamos assim, sabe? Eu vi essa com a passagem obra. do tempo, né? Muito bacana. Então, alguns trabalhos foram como relógios, ampulhetas mesmo, assim, né? Muito legal. Aquele bloco de gelo na tinha estrutura metálica. Exatamente. Tinha um cubo de gelo que segurava um cubo de aresta de aço na posição que eu gosto de buscar, né? De vórtice, assim. E o degelo desse cubo foi adernando essa estrutura até que na paisagem só sobrou as linhas do cubo de aço, né? Deitado, assim. Muito legal. Tem umas cadeiras também, que até eu mostrei aqui na bolsa. Falar nisso, quero agradecer aqui pessoalmente a Marga Pasquale pelo espaço da Bolsa de Arte para a gente fazer essa entrevista. E o Waiting Room foi um trabalho que eu fiz na Izolatsia também, que eram umas cadeiras num espaço que tinha lá, com uns pedaços de gelo que deslocavam todas elas, deixavam elas anguladas, e o trabalho se resolveu fotograficamente, né? Essas cadeiras eu abandonei nesse espaço, depois eu voltei, elas estavam todas já na posição correta, porque degelou, né? Degelou e a cadeira voltou. E a cadeira voltou, então é um díptico fotográfico, as cadeiras estão assim, outras cadeiras estão na posição normal, só que tem um índice de... Embaixo de cada pé tem uma poça de água, assim, então tu percebe, né? O que aconteceu. O que aconteceu, né? O desmanche da... Isso, a narrativa está ali, assim. Tá ali. Muito bacana, muito bacana. Túlio, agora eu te pergunto, o que você pretende? Quais são teus planos para 22, para os próximos anos? Como é que as coisas estão acontecendo?
pra A você? gente tem uma exposição, ainda tem 21, né? A gente tem uma exposição que, se Deus quiser, vai acontecer no MAC Sorocaba. Ainda nesse ano? É, em outubro. Oh, que maravilha! Com a Cristina Dallagnese, que é a diretora. A gente torce para que muitas coisas aconteçam. O lance é que existem muitos trabalhos, existem muitas vontades que estão adormecidas, né? Tem coisas que estão adormecidas desde a faculdade, eu diria até, porque a gente projeta coisas que a gente não tem braço para fazer ainda, né? Certo. E elas ficam aguardadas e não são esquecidas, né? Então muitas coisas que eu projetei e eu não podia fazer, eu já pude fazer, né? Bienal de Vancouver, que Marcelo Dantas me convidou para fazer, era um trabalho que era uma intenção que eu já tinha e até então não tinha como fazer, que era fazer uma Nadir com umas peças de vidro muito grandes. Sabe? E ela... Foi possível. Foi possível na Bienal de Vancouver. Vancouver. Agora a gente vai botar dois trabalhos na usina de arte que tem. São trabalhos que vão ser bem desafiadores, porque eles vão ficar dentro do açude, assim, sacou? Então, são coisas que vão surgindo naturalmente e são desafios que são colocados até pela própria pessoa, pela instituição que adquiriu o trabalho, né? Então, a gente vai colocar uma Nadir com vidros gigantes e a gente vai colocar um Atar que estava no Margues, também com as vigas, saindo do lago, com a bolha no meio do açude. Que legal. Vão ser experiências de engenharia desafiadoras agora, que estão por vir. Isso vai acontecer esse ano também. Então as coisas vão... Vão né? acontecendo, vão acontecendo. Coisa boa saber que as coisas continuam, estão evoluindo, estão acontecendo. Eu acho que 2021 também promete um ano melhor para todos nós. Tomara que eu acho que as coisas estão voltando a uma... As coisas estão voltando... normalidade, assim. Se é que dá para dizer normalidade, sei lá como. Mas eu acho que é um ano que a gente está apostando muito, né? Sim. Então, eu te desejo todo sucesso. Obrigado. Acho que tem tudo para continuar nessas tuas obras maravilhosas, nessas tuas criações super desafiadoras. E nós ficamos muito felizes de te ter aqui, de poder fazer essa entrevista contigo. Né? Obrigado, te agradeço de coração. Eu também muito agradeço. Honrada. Eu que fico honrado. Por te ter aqui. E também queria agradecer a queridíssima Marga por nos ceder esse espaço maravilhoso para poder fazer essa entrevista com essa obra maravilhosa aqui do Túlio. Então, muito obrigado ao Túlio. Obrigado. Muito obrigado à Marga e obrigada a todos. Obrigado. Foi um prazer. Prazer.